Eu estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início ao capítulo 2 do livro de vocês. Trabalharemos as páginas de 16 a 21. Esse capítulo, ele trata sobre a independência do Brasil. Na videoaula de hoje, trabalharemos os tópicos: Brasil, de colônia a Reino Unido, o tópico Revolução Liberal do Porto e o tópico do FICO, a Declaração de Independência. Quando estudamos anteriormente sobre a Era Napoleônica, nós vimos que quando as tropas francesas de Napoleão invadiram Portugal em novembro de 1807, esse fato desencadeou uma série de acontecimentos que iriam afetar tanto o governo português quanto a sua colônia, que era o Brasil. Nós vimos também que em 1815 Napoleão ele é derrotado. E nesse momento esperava-se que a corte de Dom João voltasse para a Europa, mas não foi o que ocorreu de fato. Muito pelo contrário, a monarquia portuguesa permaneceu no Brasil e elevou o Brasil à categoria de Reino Unido. Essa elevação do Brasil a Reino Unido tinha como objetivo reforçar o poder da dinastia de Bragança e barrar a influência no Brasil dos movimentos de emancipação que eclodiu exatamente nesse momento por toda a América Espanhola. Esse novo status do Brasil foi, de certa forma, celebrado por uma boa parte da população que vivia na capital do Rio de Janeiro e, por isso, se beneficiava do desenvolvimento da cidade. Mas, na prática, o que ocorria de fato era que o Brasil desfrutava de uma condição de autonomia econômica, que era algo que ele nunca tinha vivenciado desde o início da colonização europeia. E, para além disso, o seu território havia se convertido no centro do Império Lusitano, cujos domínios envolviam ilhas do Atlântico, territórios da África e possessões da Ásia. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que o Brasil ele desfrutava desses pontos, outras regiões brasileiras, por sua vez, se mostravam totalmente contrárias com a permanência da corte no Brasil. Logo, com isso, elas também estavam insatisfeitas, sobretudo com os aumentos dos impostos destinados a cobrir gastos que eram feitos com a manutenção da corte portuguesa no Brasil, com obras públicas que eram feitas nas capitais e com a manutenção do exército e as campanhas de militares. É importante a gente lembrar que é nesse contexto, conforme estudamos anteriormente, que muitos homens livres estão assimilando o exemplo dos Estados Unidos e dos recém-criados países hispano-americanos. Vale a gente lembrar também que esses territórios haviam rompido com suas respectivas metrópoles para assim fundar nações independentes.
Nesse contexto, ocorreu também um movimento muito importante, que foi um marco desse momento, que foi a Revolução Liberal do Porto, que foi um movimento de contestação dos portugueses à situação que enfrentavam desde a mudança da corte para o Brasil. Esse movimento ele teve início em 24 de agosto de 1820 e ele teve como principal estopim a revolta de militares da cidade devido ao atraso no pagamento dos seus salários. Esse movimento de contestação ao governo foi se espalhando por várias outras cidades, até que chegou a Lisboa, que era a capital do reino. Entre as reivindicações, a Revolução do Porto buscava a volta do rei e da corte para a Europa, buscava que fossem restabelecido a exclusividade de comércio com o Brasil e também que fosse restabelecido o pacto colonial e que fosse adotada em Portugal uma monarquia constitucional que tivesse os mesmos moldes da Inglaterra. É nesse momento também que as cortes portuguesas se reúnem para elaborar a Constituição. O Brasil, que nesse momento ocupa a qualidade de Reino Unido, também mandou os seus representantes para participar dessa Assembleia. Contudo, ele fazia parte de uma pequena minoria e os representantes brasileiros não conseguiram evitar que fossem adotadas algumas medidas que tinham como objetivo recolonizar o Brasil. Entre estas medidas estavam a criação das taxas alfandegárias, que tinha como objetivo devolver aos portugueses o monopólio sobre o comércio com o Brasil. Ainda determinou-se que as províncias brasileiras seriam administradas por órgãos ligados à Corte de Lisboa. Contudo, essas medidas que tinham como foco a recolonização do Brasil, elas foram muito mal recebidas no Brasil. E a elite colonial mostrou-se totalmente descontente, uma vez que ela já tinha obtido os prestígios e liberdades econômicas com a transferência da família real para a América do Sul. Em meio a isso, a ideia de romper com a metrópole foi ganhando cada vez mais força, sobretudo entre os grupos mais influentes da população brasileira. Contudo, para que esses grupos pudessem enfrentar a pressão das cortes portuguesas, seria necessário formar uma sólida união e deixar de lado as suas diferenças. E o ponto central para isso seria a forma de organização do Estado. Esse desacordo se tornou mais evidente conforme foram se formando agrupamentos políticos a partir de 1820. Entre 1820 e 1822, formaram-se alguns grupos políticos no Brasil. O primeiro deles foi o Partido Português, que era formado pelos estrangeiros, ou seja, comerciantes e militares de origem portuguesas residentes no Brasil. O segundo partido foi o Partido Brasileiro, que foi um grupo formado pela antiga elite colonial, ou seja, pelos grandes proprietários rurais, ricos mercadores que eram ligados ao tráfico de escravo e funcionários públicos que ocupavam postos mais graduados no governo, como, por exemplo, os postos de administração, finanças, entre outros. Ao contrário do Partido Português,
que era favorável à recolonização proposta pelas Cortes de Lisboa, o Partido Brasileiro buscava combater a tentativa de recolonização que era proposta por essa corte e pretendia também alcançar plena liberdade econômica. Por fim, o último partido desse contexto foi o Partido Liberais Radicais, que foi um partido formado pelas camadas médias urbanas compostas de profissionais liberais, ou seja, médicos, professores, jornalistas, pequenos comerciantes, padres, entre outros. E também por proprietários de terra, principalmente os do Nordeste, que haviam perdido importância em razão do deslocamento do eixo econômico e político para o Sudeste. E assim, com a implementação desse partido, cada vez aumentava-se ainda mais os embates e a pressão pela recolonização do Brasil. E é nesse momento que o Partido Brasileiro procura Dom Pedro para que ele possa aderir às suas demandas, ou seja, de combater a recolonização do Brasil pela corte. Por outro lado, a corte portuguesa pede a todo momento e passa a exigir o retorno imediato do príncipe regente para a metrópole. Como pretexto, a corte afirmava que ele deveria completar sua educação na Europa e se preparar adequadamente para suceder o seu pai Dom João quando chegasse a hora. Contudo, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro torna pública a sua decisão de permanecer no Brasil. E foi esse episódio no qual Dom Pedro afirma que vai permanecer no Brasil, que ficou conhecido como Dia do Fico. E é a partir desse momento que várias outras manifestações vêm a surgir e várias outras mudanças vêm ocorrer, como veremos na próxima aula. Com isso, nós finalizamos a nossa primeira parte do capítulo 2 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 17, 18, 19 e 20. Então é isso, gente. Vocês podem estar resolvendo as atividades deixadas nos slides.